Olá, o canal Educação e Business, mais uma vez com vocês. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, vamos realizar a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. E olha só, o Unifia tem um recado especial para você. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. São os mais variados cursos na área de gestão, saúde e humanas. Acesse unisep.pe/veste ou nos contate através do telefone 19 3907 9870. Fotografar é uma arte. Arte essa associada a captar a vida através da sensibilidade daquele que busca nas imagens a expressão da beleza, da realidade, dos fatos e acontecimentos. Reginaldo Leme, bem-vindo ao canal Educação e Business. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aí para fazer uma entrevista bacana. Muito bom, Reginaldo. Agradecemos demais sua presença e vamos começar com sua história, Reginaldo. Nos conte aí a história de Reginaldo Leme. Bom, Reginaldo Leme é o filho da Dona Maria, do seu Ayrton. Sempre moraram em fazenda e eu nasci no distrito de Arcadas. Sempre morei em Arcadas. Comecei a trabalhar muito cedo em lavoura de café junto com a minha mãe. Trabalhei em fábrica de porcelana, em Duas Pontes, em fábrica de sapato ali mesmo no distrito por um bom tempo. Daí eu estudei sempre na escola lá de Arcadas, na Francisco Silveira Franco. Me formei lá em contabilidade, depois fui estudar no liceu. E depois bem depois fui fazer faculdade de turismo em Jaguariúna. Então, mais ou menos essa uma história minha aí, bem resumida aí. E, Reginaldo, a fotografia faz parte da sua vida. A arte de fotografar está aí dentro de seu coração. Qual é a real história da fotografia no mundo? Bom, a fotografia ela foi inventada, né, por várias pessoas. Não é só uma pessoa que teve a invenção da foto. Teve um francês lá, lógico, na França, que começou os primeiros estudos sobre como imprimir uma imagem no papel. Mas aqui no Brasil também a gente teve um outro francês que veio para uma expedição com um alemão. E esse francês ele também queria colocar a imagem no papel. Ele era um bom desenhista, mas ele queria fazer uma forma de colocar a imagem no papel. E esse francês, por incrível que pareça, uma curiosidade muito interessante, ele já esteve em Amparo, ele tinha terras aqui em Amparo. O nome dele chama Hercule Florence. E no Brasil ele é considerado o pai da fotografia, né? Então, assim, existe vários discursos de quem realmente foi que inventou, mas um lá na França e o Hercules aqui no Brasil, o francês teve a felicidade de registrar a patente disso, né? Então, a fotografia ela surge bem aí. Mas na minha vida mesmo, assim, começou de quando eu comecei, a fotografia para mim começou quando eu entrei no liceu para fazer um curso de turismo e de lá para cá eu nunca mais parei. Naquela época eu comprei uma máquina, uma Pentax de filme ainda, né? Fiz muita foto do patrimônio histórico de Amparo, que era uma coisa que eu gostava muito, porque naquela época, em 1999, eu queria fazer uma exposição de fotos sobre Amparo. Foi aí que surgiu a ideia de uma exposição chamada Reconheça Amparo, que ficou 2 anos aí rodando a cidade, nas escolas, no museu, na biblioteca, mostrando um pouco do patrimônio histórico de Amparo para pessoas de Amparo. Então foi aí que começou o meu gosto pela fotografia, 97 a 99. E depois uma outra história que vai ter, eu ter entrado na prefeitura em 2002 para trabalhar como fotógrafo na prefeitura. Reginaldo, todos nós na vida temos um momento que nos impõe uma nova vida, uma nova condição, uma nova perspectiva. Algo que é o ponto de partida para um projeto, né? Você e a fotografia, qual foi o ponto de partida, o ponto crucial que te colocou de fato dentro da arte de fotografar? Bom, isso é bem claro na minha cabeça. Quando eu tinha acabado de comprar minha máquina fotográfica, eu tinha 2 parcelas para pagar. A primeira eu já tinha pago
E inclusive meu pai falou, mas o que você vai fazer com uma máquina? Aquelas coisas todas de pai, né? E, e naquele mês que eu precisava pagar a segunda parcela, eu fui mandado embora da fábrica de sapato, por N motivos que estavam acontecendo lá. Eu trabalhava numa fábrica de sapato lá em Arcadas. E quando eu estava indo embora para casa, eu falei, nunca mais eu quero trabalhar em produção, eu quero ser artista. Foi ali que não sei se isso foi bom ou não foi, né? Porque a vida de artista também não é aquele glamour que todo mundo pensa, não. Mas a partir daquele momento, eu falei, eu vou trabalhar para ser um fotógrafo, sabe? Mas eu não tinha pretensão de nada de ser isso, fotógrafo de casamento, não tinha nada, só que eu falei assim, vou trabalhar com arte. E daí comecei a fotografar mais os prédios históricos de Amparo. Eu tinha um toque, né, que eu gostava de fotografar os prédios sem carro nenhum, sem ninguém na frente, para não determinar a época de que aquela foto foi feita. Então, se a gente bate uma foto com um carro dos anos 2020, a gente vai saber que esse carro foi feito nessa época. Então, uma das minhas peculiaridades era fazer as fotos sem ninguém na frente. Então, isso foi virando um gosto pessoal, fui gostando de fazer foto de patrimônio histórico de Amparo, era louco para conhecer Ouro Preto, a gente foi viajar para Ouro Preto, aí eu pirei mesmo, aquela beleza toda lá. E a partir disso daí eu construí uma exposição de fotos, que nem eu já comentei, que ficou rodando a cidade aí, em Amparo, por 2 anos, e na ocasião, o Paulo Miota, que ele era secretário de Cultura na época, ali 2001, 2002, ele me chamou para trabalhar na prefeitura, porque eu tinha acabado de formar em turismo também. Eu entrei lá para trabalhar na área de turismo, mas logo eu já fui para a Secretaria da Comunicação para trabalhar como fotógrafo na assessoria de comunicação. Interessante, né, Reginaldo? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam presas diante de um fator negativo, como, por exemplo, deixar o emprego, né? Ser demitido de um emprego e não enxergam perspectivas. Mas muitas das vezes são esses momentos que são determinantes para que a gente encare uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo projeto, algo que de repente aí vai se inserir na nossa vida para sempre, como a fotografia em sua vida. Ginaldo, uma curiosidade, né? Como eram os equipamentos fotográficos do passado? Para quem hoje vive a realidade digital e não conhece esse processo. Hoje a molecada, os jovens, né, todo mundo aí, até os senhores, né, tem celular, tem um monte de recurso na palma da mão, né? Mas lá atrás, quando a fotografia foi inventada mesmo, eram umas peças gigantes, pesadíssimas, de madeira, com metal. Os negativos eram gigantes, de chapa de vidro, enfim. Era bem grande, né, o material que selava a imagem no vidro, depois para passar para o papel. Depois que anunciaram uma nova tecnologia que mudou o mundo da fotografia, que foi os rolos de filme, né? Que era muito mais prático, menor, as máquinas foram ficando menor, as máquinas foram ficando mais em conta para comprar, né? E com isso a fotografia fez um boom com os rolos de 35 milímetros. Depois, só no ano 2000, 98, 2000, que começa a surgir os equipamentos digitais, que eram caríssimos também, né? Quem tinha grana para comprar equipamento nessa época. E hoje tem gente que no passado, lá 98, 2000, pagava $10 mil de uma máquina digital para fazer foto de 1, 2 mega. Então, foi uma segunda revolução dentro da fotografia, né? A questão dessa mudança do digital. Teve gente que levou tempo para mudar do filme para o digital, teve gente que já aceitou rápido, tem gente que ainda nunca aceitou até hoje, mas é inegável que a tecnologia digital veio para ficar. Ela é uma tecnologia que, com certeza, ela tem muita qualidade, é muito rápido, de baixo custo, né, e acessível para todo mundo. Então, hoje a gente pode dizer que a arte fotográfica, o ato de ter uma máquina está muito democrático, está muito aberto, está muito fácil para todo mundo. E isso é legal dentro de uma arte, coisa que lá atrás, no passado, não acontecia, que era tudo muito caro e só quem tinha muita grana que tinha os equipamentos, né? Então, democratizou bastante a fotografia, principalmente com os telefones celulares. Reginaldo, fotografar é uma arte que requer muita sensibilidade de quem está fotografando.
Sobre esse aspecto, existe um segredo ou alguns segredos na arte de fotografar para se captar uma linda imagem? Existem vários segredos, eu acho, sabe? Acho que talvez um deles, para mim, é o mais, não é o mais, mas é um dos grandes pilares, é a luz, sabe? Para você fazer uma foto bacana, você tem que ter uma luz boa, seja ela natural ou artificial. Eu prefiro mais luz natural, né? Mas se você tiver uma luz que não seja legal, para dependendo do que você vai fotografar também, né? Vamos supor, se você for fotografar um prédio histórico num lugar com baixa luz, se você usar um tripé vai resolver isso. Já para você fotografar um pássaro no meio de uma mata, você vai ter que ter uma boa luz, porque o seu pássaro for escuro com o verde, vai confundir tudo. Então, eu acho que o princípio número 1 é uma boa luz. Muita paciência, dependendo do que você for fazer, e conhecer o assunto, do que você vai fotografar, né? Por exemplo, quem gosta de fotografar esporte, de velocidades, Fórmula 1, corrida, ou então pássaros, você tem que ter uma boa lente. Você não vai conseguir fazer essas fotos com celular, jamais, né? Então você tem que ter aquelas lentes desse tamanho, com umas bocas gigantes, elas são super luminosas, que ela vai pegar a foto boa em lugar com baixa luz, mas essas lentes são caríssimas. Todo mundo sabe que é lente que começa em 20, 25 mil. Então, para você fotografar esse tipo de coisa, você já tem que estar sabendo que vai acontecer isso. Mesma coisa no casamento, que é mais a minha área. Você tem que, uma das coisas que você perguntou, né, qual que é a chave de tudo isso? É saber a hora certa, não se intrometer no meio da cerimônia, saber quais são os passos que tem uma cerimônia, qual que é a parte mais importante, tá sempre nos bastidores, não pode aparecer mais do que o casal, enfim, tem todo um segredo, um passo a passo por trás disso que vai resultar numa boa foto, né? Usar, assim, eu aboli o flash um bom tempo, então é uma coisa que eu usava muito no passado e hoje já não uso mais, porque o flash interfere muito na ambientação, na cor da parede, no cara que está filmando. Quem é mais de idade, o flash vai atrapalhar um pouco. Então, assim, o flash é uma coisa que eu aboli, principalmente em cerimônias em igreja. Então, tem todas essas dicas, essas coisas para uma boa foto. Mas, assim, o mais importante, eu acho, é gostar do que você está fazendo e saber o que você vai fotografar. Eu, por exemplo, já abri mão de vários serviços porque eu falei assim, não, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu indico tal pessoa. Então, isso é muito importante, a pessoa saber o passo que dá. Reginaldo, nós estamos em um mundo hoje que os registros são fáceis, né? E as redes sociais aí são um campo vasto de inúmeras postagens de fotografias. E como é que você vê as redes sociais associadas ao mundo da fotografia? Essa é uma, que nem a gente conversa muito sobre isso, eu e alguns amigos, é uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, muita imagem boa, gente postando. O legal de tudo isso da rede social é que você vê coisa lá do outro lado do mundo que você nem imagina que tem, em todos os quesitos, arquitetura, design, moda, paisagem, enfim. Mas ao mesmo tempo, perde-se aquele lance da foto impressa no papel. Até então a gente estava aqui nos bastidores conversando e você falou para mim que você tem uma foto da minha filha que fui eu que fiz e que esses dias você pegou essa foto na mão e você lembrou de tudo aquilo lá. Então hoje em dia a gente faz um monte de fotos, as pessoas fazem um monte de selfie e guarda isso e não mostra para ninguém e ainda corre o risco de perder o celular ou dar problema no HD e tudo mais. Então assim, uma foto no celular, ela só é um bit, ela só é um ponto elétrico lá dentro, ela não é nada. Ela só vai ser foto na hora que ela estiver impressa. Então, a grande questão hoje das redes sociais que eu vejo é que ao mesmo tempo que a gente produz muito, a gente não tem nada, né? A gente não tem um armário de fotos, uma coisa legal para ver. É uma vitrine, claro, para a gente vender o nosso trabalho, isso sem dúvida nenhuma,
Mas no futuro, eu não consigo ver a gente ter essas fotos boas impressas para alguém estudar essas coisas que a gente está fazendo hoje, as fotos dos carros na rua que a gente vê hoje, do prédio como está, da roupa que as pessoas usavam. Não vai ter isso impresso para que daqui 100 anos as pessoas verem essas fotos. Nossa, olha a roupa que as pessoas usavam em 2021. Então, eu acho que esse é o grande mal do digital também. Muito bom. Reginaldo, que importância você vê para a fotografia, para a história de um país como o Brasil, por exemplo? Como é que você enxerga a importância da fotografia para a história do Brasil? Olha, essa é a parte que mais me toca na fotografia, é a foto documental, né? É uma coisa que eu gosto muito. Tem gente que gosta de pássaros, tem gente que gosta de esporte, enfim, eu gosto muito dessa parte documental. Eu acho muito importante a gente fazer essas fotos, ter essas fotos, e eu particularmente gosto de estudar essas fotos do passado, né? Então, assim, o Brasil é o país inteiro, é o macro, né? Se a gente pegar o micro e trazer para Amparo, para quem conhece Amparo, para quem está nos assistindo, Amparo é uma cidade que tem muitas casas lindas, conservadas, igrejas maravilhosas, tal. Mas existiu um período dos anos 70 para trás que muita coisa foi derrubada, né? Várias casas maravilhosas, palacete, casas menor, enfim. Se não tivesse as fotografias daquele período dos anos 40 e 50, a gente jamais ia saber como que era essas casas, né? Esses palacetes que existiam. Então, graças a Deus, a gente teve alguém lá atrás que fez essas fotos para a gente poder comparar. Nossa, olha como era antigamente, olha como que é agora. Nossa, era muito mais legal. Não, agora é mais legal. Não, tem que derrubar as coisas velhas, vamos construir coisa nova, entendeu? Então, eu acho que a fotografia, como dessa forma, serve para a gente estudar a nossa sociedade. Então, assim, é a mesma coisa de um texto bom, bem escrito, impresso num jornal, impresso em algum lugar. Uma foto também impressa vai ajudar a gente a estudar lá na frente o que a gente estuda hoje do passado, seja de Amparo, da região ou do país. Então, é muito importante esse tipo de registro, sim, para a gente estudar a história do nosso país. Reginaldo, muitas vezes a gente, passeando aqui pelas ruas da nossa bela cidade de Amparo, nós vemos pessoas, inclusive turistas, fotografando os casarões. Amparo é uma cidade, né, com uma arquitetura incrível, né, e que inspira realmente belas fotografias. Sobre esse aspecto, como que Amparo te inspira em relação a fotografar? Bom, isso já é quase um caso de amor, né, com a cidade, porque desde 99, quando eu comprei a minha primeira máquina, eu nunca parei de fotografar Amparo, sabe? Às vezes faço menos, faço mais, mas assim, eu estou sempre fazendo foto do mesmo lugar, com luz diferente. Eu acredito que foi isso que me motivou a eu querer conhecer mais a fotografia. Depois eu entrei trabalhar num emprego que dependia da fotografia. Depois, mais para frente, eu comecei a fazer fotos de eventos, comecei com casamento, e daí a guinada foi outra, profissionalmente foi outra, né? Mas a cidade de Amparo me inspirou a ser fotógrafo, né? Depois veio outras cidades, veio Ouro Preto, veio as cidades históricas de Minas e veio outras coisas também. Mas a cidade de Amparo é maravilhosa, tem muitos detalhes, é rica em detalhes, tanto na área urbana quanto na área rural. Tem bastante coisa bacana. É um prato cheio para qualquer pessoa que quiser fotografar a cidade de Amparo, entendeu? Então, assim, não tem como você errar numa foto em Amparo. Dá para você errar, lógico, até é legal errar também. Mas é uma cidade maravilhosa que nós, amparenses, precisava valorizar um pouquinho mais, no sentido de conhecer um pouco mais a cidade onde a gente mora, para quando vier alguém de fora, a gente saber falar que aqui foi isso, que ali foi aquilo, para a gente não ficar perdido e dando referência errada, ou então mandar a pessoa ir para outra cidade visitar. Amparo tem muita coisa para ver legal, e foi isso que me inspirou a fotografar. Amparo realmente é uma cidade linda, sob todos os aspectos, né? Eu
Sou natural de Monte Alegre do Sul, né, mas estou aqui em Amparo desde os 12 anos de idade e sou apaixonado por essa cidade. Né. Reginaldo, fotografar, como a gente já falou, requer muita sensibilidade, né, e essa sensibilidade se exterioriza em um bom registro fotográfico. Que experiência você já viveu ao entregar o trabalho para alguém e que você não consegue esquecer? Que realmente você pode dizer que foi emocionante ouvir determinada palavra da pessoa que recebeu o produto fotográfico que você produziu. E tem bastante experiência, sabe? De noiva que até chorou em ver as fotos, porque assim, a noiva, ela não vê nada acontecer. A hora que ela está num casamento, assim, a emoção é tanto que a noiva fala, nossa, eu nem vi você no casamento, de onde você estava tirando a foto, que eu não vi você, não vi fulano, tá falando, não, então, é assim que a gente trabalha, tal. Mas o ato de você entregar um álbum para a pessoa e ela ver ali naquelas fotos a cor do vestido da madrinha que ela não lembrava no dia porque ela estava nervosa, o quanto o noivo dela chorou porque viu ela entrando na igreja, tal. Então essas coisas são infotografáveis. Entendeu? Uma coisa é você fotografar uma cerimônia, outra coisa é você fotografar o sentimento da pessoa vendo um produto sendo entregue. Então, esse é um dos motivos que me faz continuar nessa profissão, sabe? Fotografar alegrias, emoções. Já fotografei tragédia, já algumas coisas erradas, assim, não erradas. Na época achava legal, tal, mas não é a minha praia, sabe? Essas coisas assim, mais... de outras coisas, assim, por exemplo, acidentes, essas coisas todas, eu corri atrás disso para o jornal, mas eu vi que não era muito a minha praia. Então, eu fiquei no casamento, é uma coisa que eu gosto muito, de estar ali naquele dia, da emoção, né, de toda a família junto. E tem coisas que não tem palavra para descrever as emoções que a pessoa tem quando está recebendo um álbum, principalmente quando eu levo na casa dela, ou tem alguma surpresinha a mais, enfim. É bem gostoso participar disso. E estamos vivendo tempos tão difíceis, não é, Reginaldo? Em que realmente estamos precisando de registros sempre mais felizes, né? Isso é muito importante para o tempo em que a gente está vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de crise, de muita dificuldade para a humanidade como um todo. Então, em razão disso, esse seu trabalho é um trabalho muito importante para registros felizes aí, para as pessoas que estão tanto precisando, né? Você está aí com a camiseta do Amparo em Foco, né? Festival de Fotografia de Amparo. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, Reginaldo? Opa! Bom, o Festival de Fotografia de Amparo, o Amparo em Foco, surgiu da ideia de fazer realmente um festival em Amparo, porque eu conheço de outras cidades, tem em Paraty, tem em Tiradentes, tem Foi sua idealização? Na minha cabeça veio muito claro se a gente precisa fazer um festival de foto. Daí chamei alguns amigos que eu conheço e que gostam muito de foto também e compraram a ideia. Falei, vamos fazer. A gente fez muito humilde lá em 2016, foi lá no Conservatório Integrado, a gente trouxe uma exposição do Sérgio Jorge, o Sérgio Jorge deu uma palestra, mais 2 pessoas deu palestra lá também, e ali foi um embrião, 2016. A ideia original em 2016 era 3 objetivos. Primeiro, falar de foto, trazer pessoas de fora para falar de foto. Segundo, era mostrar a nossa cidade para as pessoas, o quanto o Amparo é bonito. E terceiro, para a gente chamar a atenção da população de Amparo sobre a possibilidade de resgatar o fotoclube que a cidade tem, né? Naquela época tinha, porque estava parado, 30 anos parado, um clube maravilhoso lá, mais de 30 anos parado lá, e a gente pensava, ou cria um novo clube, ou resgata aquele antigo. Então, lá em 2016, esse festival tinha essas 3 metas, sabe? Daí em 2017 a gente volta com o festival maior, com um pouquinho mais de grana, tem mais palestras, vem mais gente de fora, e a gente conseguiu fazer uma revista. A gente vendeu os patrocínios e fizeram uma revista na qual tinha um capítulo, 2 páginas inteiras falando daquele clube de fotografia, né?
falando o quanto era importante aquilo para a cidade, que várias pessoas saíram dali que conseguiram emprego, que a Amparo precisava de um centro cultural, enfim, tudo aquilo lá. A gente fez o festival em abril, a gente conheceu um advogado, nosso amigo lá, o Guilherme, junto com o Sérgio Jorge e eu, a Silvana, mais um grupo de pessoas. O Guilherme, advogado, deu a entrada na ação jurídica lá em abril, e em julho a gente estava com o clube resgatado. Então, um sonho que vem lá de trás do festival, a gente conseguiu resgatar um fotoclube de fotografia. E, lógico, o nosso festival em 2018 ele cresceu mais ainda, né? Fizemos umas bandeiras lindas na rua 15 de novembro, com tecido maravilhoso. A gente fez a convocatória para as pessoas mandarem as fotos, para pôr nesses banners aí e tal. E, para a alegria de todo artista, todo produtor cultural, em 2019 a gente conseguiu um aporte, através da Lei de Incentivo à Cultura, da empresa de Arcadas, a Rousselot, no qual apoiou a gente no festival em abril, e mais oficinas de foto de abril até setembro, lá em Arcadas, que surgiu inclusive uma exposição, um livro da turma lá. Então, o festival de foto é um evento que veio para ficar, deu certo, a gente trabalha com muito profissionalismo, nunca deu nenhum problema sério de agenda, de nada. Está muito legal, o pessoal de fora do Brasil todo está sabendo já do nosso festival. Esse ano, infelizmente, o ano 2020, infelizmente, não teve, por causa da pandemia, e a gente está fazendo o que era para ser feito em 2020 agora, só que mais fracionado, né? Então a gente teve já umas palestras em abril, e agora, final de maio, começo de junho, nós vamos fazer as oficinas que está para acontecer. Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e Branco. Fala um pouquinho para a gente, Reginaldo, sobre esse evento, que inclusive teve como sede principal, ainda que online, esse evento, aqui a cidade de Amparo. Sim, a Bienal é um evento supervisionado pela Confederação Brasileira de Fotografia, é como se fosse a CBF do futebol, né? Tem a Confederação de Foto. E a cada 2 anos é numa cidade. Então, assim, anos pares é preto e branco e anos ímpares é a colorida. Só que a preto e branco ela é mais antiga, vem desde os anos 60, a primeira foi feita na cidade de Campinas. O que é uma Bienal de Arte Fotográfica preto e branco? É um concurso de todos os fotoclubes de todo o país. Então só pode participar quem é sócio de um clube e envia suas fotos, e daí tem uma comissão julgadora que vai julgar todas essas fotos, daí vai ter a premiação de medalha prata, ouro e bronze, e troféu de primeiro, segundo, terceiro lugar para o clube e prata, ouro e bronze para o fotógrafo. Então, assim, de todos os concursos que existem no país, a Bienal é praticamente o mais importante. A Bienal, as duas, a preto e branco e a colorida, mas só que como a cor surgiu bem depois, a preto e branco ainda assim o pessoal gosta mais, envia bastante foto e tal. E em 2019, quando a gente já estava com o Cine Foto Clube na mão, a gente solicitou que fosse em Amparo em 2020. Deram ok, vi no nosso clube lá que é grande, que a gente conseguia fazer, já tinha experiência por causa do festival de foto. Falaram, pode fazer, vamos fazer. Daí corremos atrás de tudo, tal. Ia ser muito bacana, mas infelizmente teve a pandemia. Se não fosse a pandemia, a gente ia ter umas 200 pessoas em Amparo do Brasil inteiro para conhecer a cidade, estava tudo programado, passeio em fazendas, no centro histórico e tudo mais. Mas devido à pandemia, foi adiada 2 vezes para agosto, depois para novembro, e daí não teve mais jeito mesmo. A gente fez em abril agora, o último, a entrega online, né? Uma live aí muito legal, o pessoal gostou muito da live que nós fizemos, da entrega dos prêmios da Bienal. Mas assim, resumindo, é a premiação mais importante entre os fotoclubes. Muito bem. Reginaldo, vamos viajar um pouco? Reginaldo tem fotos, registros incríveis de inúmeras viagens que realizou aí mundo afora. Reginaldo, você é um artista realmente incrível. Vamos falar um pouquinho dessas viagens e você aí, internauta, vai estar vendo essas belíssimas imagens feitas pelo Reginaldo Leme aí, mundo afora. Vamos começar pelo Egito, Reginaldo. Nos fale um pouco aí sobre essa viagem, sobre esses registros que você fez nessa linda região do Egito. Pô, o Egito é um sonho
foi um sonho realizado, né, de criança, de quando estudava, né, quinta, sexta série, o professor de história falava do rei Tutancâmon e aquela coisa me entrou na minha cabeça, virou um sonho e ficou guardado na cachola aquilo lá e falei, não, um dia eu vou precisar conhecer esse lugar aí. Só que daí esse dia demorou, né? Fui fazer essa viagem em 2005, ganhava-se muito pouco quando eu trabalhava na época e, enfim, levei um bom tempo para guardar o dinheiro para ir para lá. Mas assim, o que eu iria gastar para comprar um pacote, por fim eu comprei um outro, que fiquei mais dias ainda, e fomos para lá, um lugar maravilhoso, sabia que eu ia encontrar umas coisas que eu já tinha lido antes, que não é aquela esplendor, assim, que todo mundo vê, porque assim, eu como fotógrafo, a gente sabe que as fotos são maquiadas para pôr na revista, então quando a gente vê foto de Paris, do Egito, de Londres, algumas coisas eles escondem nas fotos, né? Então assim, o Egito, por exemplo, tem bastante lugar sujo, tem bastante pobreza, tal, mas isso também para um fotógrafo também é bacana, eu gosto disso. Mas agora, assim, falando mesmo das grandes atrações do país, as pirâmides são maravilhosas, de fato são maravilhosas. Mas, assim, navegar pelo Rio Nilo de barco e ficar imaginando que naquele mesmo rio, com aquelas mesmas águas, passaram os faraós, passaram os escravos que fizeram aquelas pirâmides, que fizeram aqueles templos. Para mim foi mais incrível isso do que a própria pirâmide em si, né? Lógico, sem dúvida, a pirâmide dá um impacto muito grande. Mas assim, é tudo muito marrom, não tem casas coloridas. Do rio, as margens do rio é 50 metros, depois já é areia, né? Estou te falando isso mais lá para baixo, né? Para o sul. A gente fez uma viagem de trem de 11 horas de trem do Cairo até uma cidade lá embaixo chamada Assuã. Depois a gente voltou de barco, parando em outras cidades. Foram 4 dias de barco. Fomos até Alexandria, também por conta. Comprei a passagem no guichê da estação de trem. E no dia seguinte fomos e voltamos. Chegamos lá, alugamos um carro e ficamos andando a tarde, o dia todo lá em Alexandria com o carro. Detalhe. Para quem está nos assistindo, eu fiz tudo isso sem falar inglês, num país árabe. O meu basicão era The Book is on the Table e How are you? E só. Eu consegui comprar a passagem para ir para Alexandria. Daí, para ir para Alexandria, uma moça que foi junto com nós, ela manjava de inglês. Daí a gente ficou na cola dela para arrumar um carro para ficar o dia todo. Mas no restaurante eu olhava por foto, enfim, dá para se virar tranquilamente. Mímica e o basicão, sabendo os símbolos do aeroporto, os símbolos da rodoviária e da estação de trem, dá para se virar bem. E assim, todo mundo me pergunta sobre o Egito, né? O que tem lá? Gente, ali é o berço da humanidade, que muitas coisas saíram dali, né? Então, assim, é um país maravilhoso, merece ser visitado. Eu sei agora que eles construíram um novo museu, um mega museu, é o maior museu do mundo, da civilização, que todas as coisas do Egito estão nesse museu novo aí, próximo às pirâmides. Para viajar para lá é muito barato o hotel, muito barato mesmo. Comida lá é barato. Talvez o mais caro para ir para lá mesmo é uma passagem aérea, mas é um país muito barato para você conhecer. E se você nunca foi para uma viagem no exterior, e se você também gosta de história, o Egito é um país que você precisa conhecer. É muito bonito mesmo. Reginaldo, exemplo claro de que o mundo é o quintal da nossa casa, não é, Reginaldo? Temos Sim. que explorá-lo. Temos mais imagens aí de outras viagens? Nos conte aí, Reginaldo, sobre essas outras viagens aí ao redor do mundo. Aí tem aí também aí agora a Espanha, né, que é um lugar também maravilhoso. Eu fiz questão de conhecer, porque eu gosto muito das obras de Gaudí. Aí a gente tem aí o Parque Güell de Gaudí, a gente tem a Sagrada Família, que eu não tenho a foto aí, mas é um lugar também muito importante. Tem esse castelo que é na cidade de Granada, é um castelo, uma construção maravilhosa, gigantesca, chama Alhambra,
tem inclusive música a respeito desse lugar, que é muito lindo. Também dei uma passada na Holanda, em Amsterdã. Essa Praça Rembrandt aí é um lugar excepcional, é muito bonito mesmo ver a limpeza que existe na Holanda, as pessoas. Ali é um lugar que rende também altas fotos, muito turista caminhando para lá e para cá. Florença, isso foram tudo em anos diferentes, né? Egito ficou lá atrás, em 2005. Depois essas viagens aí são mais recentes, de 2013 até 2017, né? Então Florença aí, aqui é a igreja de Santa Cruz, aí, nessa igreja aí onde está enterrado Michelangelo, Donatello, várias pessoas importantes. E o interessante de Florença é que a cidade respira arte, né? O grande movimento renascentista está tudo lá, né? Então, assim, é uma cidade que da Itália, fora Roma, Florença é obrigatório, tá tudo lá para quem gosta de arte. Também a gente deu uma passada em Veneza. Veneza, para quem acha que só rico pode ir lá, de fato é. Não vou negar isso. Um passeio de gôndola é 100 euros, mas aí não estou numa gôndola. Eu aluguei um barquinho chamado Vaporetto, que é 50 euros daí, para dividir em 3, e que a gente faz o mesmo canal. Inclusive eu pedi para o cara, eu não quero ir em nenhum lugar que o turista vai, eu quero ir em um lugar diferente. Daí eu passei nos canais que tinha varal de roupa, umas coisas bem diferentes disso daí, que é mais turistão. Mas é um lugar que dá para ir também. É caro comer, mas assim, como eu sou muito mão de vaca, a gente comprava no Carrefour os lanchinhos, Guaraná, e passava o dia batendo perna em Veneza, né? Aí tá Roma. Coliseu, Reginaldo. Coliseu Fala pra gente desse lugar aí. Fantástico. É fantástico. É um negócio assim que, puxa vida, é difícil explicar, sabe? Tem que ter mais fotos pra gente falar de uns outros detalhes, assim, mas de você imaginar que aí nesse lugar, aquelas pessoas, aquela ordem toda, né, de reis, de gladiadores, aquelas coisas que a gente já viu em filme, passou por aí. É um negócio realmente incrível, entendeu? Assim, é muito louco fotografar esse lugar. É bem interessante mesmo. Aí o Vaticano, lá em cima, no alto da cúpula da igreja, né? Tem uma visão maravilhosa. Essa foto é interessante que, né, eu trouxe mais para a gente brincar com isso, né? Porque como trabalho mais com o lado profissional, eu sei que não pode tirar foto de determinado lugar, eu não tiro a foto. Dentro da igreja, se a pessoa falar não pode tirar, eu não tiro a foto. Mas no caso do Davi, lá na Galeria Fiuze, eu vi que tinha algumas pessoas tirando foto e realmente não pode. Se você bater uma foto lá, o guarda vem e manda você apagar na frente dele. E eu falei, eu sou brasileiro, né? Até aquele mal de brasileiro. Eu tô aqui, eu sou profissional, mas eu não vou mais voltar aqui, só vou fazer uma foto da estátua de Davi, né? Sem flash, sem nada e tal. Eu mais ou menos já sabia qual era a luz que estava, então não precisava ficar lá regulando a máquina, aquele tempo todo que você perde. Então eu já regulei a máquina mais ou menos aqui e fiquei de olho no guarda. Assim, a hora que ele deu uma olhada para lá, eu só fiz aqui assim e cleque, bati 2 fotos. Uma ficou meio torta e essa ficou um pouquinho torta também, mas depois eu dei uma arrumada no computador. Essa estátua realmente é maravilhosa, assim, espetacular. Aí são algumas placas lá na cidade de Sintra, em Portugal. Esse lugar aí tem 8 castelos, um mais lindo do que o outro. Assim, é um negócio impressionante. Aí já é Porto, eu gosto muito eu fui para ficar 3 dias em Porto, fiquei 7. Sabe, assim, um negócio maravilhoso. Os vinhos do Porto eu já sabia, mas realmente é incrível mesmo, né? São bons mesmo. Aí um santuário que tem lá na cidade de Braga, um lugar maravilhoso também, rende altas fotos aí. Essa foto aí é em Zurique, é uma cidade maravilhosa, caríssima também para os nossos padrões. Eu fui a convite de uma amiga, porque o meu sonho era viajar num trem que existe lá, que liga Zermatt a São Moritz, que é esse trem aí, o Glacial Express, que é um trem panorâmico, teto todo de vidro. Ele faz um percurso entre uma cidade e outra,
que sai de 660 metros de altitude e vai a 2.800 metros. Então as paisagens vão mudando, pega neve, flor, enfim. Tem túnel de 14 quilômetros dentro da montanha e o trem é maravilhoso. O passeio vale muito a pena, um passeio de 8 horas de trem. É muito lindo. E aí a Turquia? Isso, aí é Istambul, né? Do lado de lá é o lado ocidental, eu estou do lado de cada ponte, no lado oriental, que Istambul é uma cidade que ela é dividida, né, pelo Estreito de Bósforo e é uma cidade que ela está em 2 continentes, né, o europeu e o asiático, né, o Oriente Médio, né? Então é uma cidade assim que eu voltaria amanhã. É uma cidade maravilhosa, muito rica em cultura, mercado municipal que eu adoro, ficar andando, se perder no mercado, tem um mais legal do que o outro. E Capadócia, esse lugar é maravilhoso. Daí os famosos passeios de balão de Capadócia. Isso, aí o legal da Capadócia é você ficar hospedado nos hotéis que existem, os hotéis são encavados dentro das rochas, entendeu? Então não tem foto aí, mas a maioria dos hotéis é tudo dentro da rocha, e isso é muito diferente, é muito legal mesmo. É um passeio incrível. Aí as lagunas altiplânicas do Atacama é um lugar também que eu gostaria muito de voltar, porque por mais que a gente fique lá, eu fiquei 4 dias, nossa, não dá para fazer nada, é muito grande, tem muito passeio, tem muita coisa linda para fotografar, e é um lugar que vale a pena. Esse daí é Barcelona, do alto do museu, que existe lá, Museu da Catalunha, que é gigante. E aí eu estou lá no alto do museu fazendo essa foto aí da principal avenida de Barcelona, né? Então é muito, muito bonito esse lugar aí também, que voltaria fácil para Barcelona. Muito bem, Reginaldo. Você realmente registra a beleza da vida, né? Através dessas inúmeras viagens que você fez, através do seu trabalho em si. Então, realmente são imagens aí muito interessantes, muito bonitas, mas que acima de tudo refletem a sua sensibilidade na arte de fotografar. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Imagina, né? obrigado. Nós vamos ainda seguir aqui com essa entrevista, com mais curiosidades aí a respeito de você e do seu trabalho em si, né? Para a gente finalizar o aspecto mundo relacionado à fotografia e naturalmente às suas viagens, né? Que lugar do mundo que você visitou que mais te impactou? Sem dúvida nenhuma foi a Turquia. A Turquia é um lugar assim, eu ficaria muito mais tempo lá, sabe? Fiquei 12 dias, mas é um lugar para você ficar um mês, assim, tranquilo. Só Istambul é gigante para você conhecer tudo aquilo lá em 4 dias. Então eu acho que assim, uma outra coisa, o grande erro das pessoas que vão para o exterior, eu fiz esse erro, eu já sabia que eu ia fazer esse erro na primeira viagem que eu fiz, de você ficar 3 dias numa cidade, 3 dias em outra, mais 3 dias em outra. Esse lance de monta e desmonta a mala e pega avião, pega trem, é o caos. Mas assim, para todo mundo que tem pouca grana e que quer fazer uma viagem para a Europa, vai fazer isso. Eu já fui sabendo que não é o certo. Na primeira viagem que eu visitei Florença, Pisa, Roma, Lisboa, Barcelona, enfim, fiquei lá 20 dias pipocando para lá e para cá. Mas já na segunda, na Turquia, a gente ficou 12 dias só lá, entendeu? Então, assim, você consegue respirar um pouco mais o lugar, ver as coisas com mais detalhes, voltar no mesmo lugar no outro dia. Então, isso é muito legal fazer. E assim, por exemplo, eu não sou aqueles aficionados de chegar no lugar e querer ficar numa fila para visitar tal coisa. Por exemplo, em Barcelona, na Sagrada Família, a hora que eu vi aquela fila gigantérrima lá, eu falei, não vou visitar, porque eu ia ficar umas 3 horas naquela fila e eu ia perder outras coisas. Então, eu não fiz sabe, eu não faço conta disso, sabe? Mas assim, eu voltaria fácil na Turquia, tranquilo. Reginaldo, Jaqueline Tessaroli, sua companheira, sua esposa, sua companheira de viagens, né? Qual que é a importância da Jaqueline aí para a sua vida? A Jaqueline é a companheira aí dessas loucuras que eu faço toda aí, né? Às vezes a gente até
fica discutindo qual lugar vai, qual que não vai. Falando, vamos nesse lugar aqui, vamos nesse. Agora, a Turquia é um lugar que ela gostou muito também, né? Ela quer voltar lá de todo jeito, porque realmente é maravilhoso. Mas a Jaque é a pessoa que me aguenta nessas coisas todas aí e que acorda assustado quando eu tô mal, enfim. É ela que dá todo o apoio aí por trás das coisas, né? Em casa. Agora na pandemia também, que a gente está passando um pouco mais de dificuldade assim, a gente está junto nessa aí. Mas o nosso sonho é voltar a viajar de novo, que é muito bom, né, cara? Ginaldo, por falar em pandemia, né? Qual que tem sido o impacto da pandemia para a arte, né? Principalmente para o seu trabalho relacionado à arte? É complicado. Aí é complicado de falar assim exatamente com todas as palavras que a gente poderia estar falando, né? Mas para a gente que trabalha no setor de eventos, é praticamente parado, né? Então não tem uma festa de casamento, não tem um casamento grande, bacana para estar fotografando, festa de aniversário, não tem aglomeração de festa de empresa, não tem festa de final de ano, não tem. Então tá tudo para o segundo semestre de 2022, né? Então assim, a gente tem que se virar nos 30, toda aquela graninha guardada já não existe mais, porque a gente vai pagando boleto, sempre vem o boleto. E tá bem difícil mesmo, sabe? Não tá fácil não. E assim, o que faz a gente pensar um pouco diferente é que a gente pensa que sempre vai melhorar, né? A gente sempre acredita nisso. E pra gente que é artista, a gente não fica bitolado como um empresário que ele não pode perder R$1. Ele precisa ganhar 2. Ah, eu preciso ganhar mais 2. Não importa se tem ou não pandemia, ele vai ter que ganhar 2, vai ter que ganhar 4, vai multiplicando. Eu, graças a Deus, assim, a gente vive com o que tem, né? Eu não tenho grandes ambições, né? Então, artista tem esse mal, né? Que ao mesmo tempo é bom, porque senão a gente estava tudo liquidado. E a arte é o que faz a gente respirar de verdade, porque se a gente for tirar a arte da nossa vida, aí fica um caos. Pegar só a parte que existe de política, de segurança pública, de educação, de meio ambiente, de toda aquela coisa. Se a gente tirar a arte da nossa vida, a gente fica louco. Ginaldo, você é uma figura representativa na arte de Amparo, em razão de inúmeros projetos aí que você desenvolve, já falamos inclusive de muitos deles, né? O que você acha que precisa ser feito, principalmente nesse momento da pandemia, para auxiliar aí a arte da cidade, mas além da arte, as pessoas que vivem da arte, o que é mais importante? Essa é uma pergunta-chave, hein? É uma colocação difícil de fazer todos entenderem, né? Porque assim, quem está na frente da saúde, ele vai cuidar da frente da saúde. Quem está na frente do emprego, ele vai cuidar da frente do emprego. Agora, quem vai cuidar dos artistas tem que ser os artistas, né? Tem que ser nós que cuida de nós. E assim, eu participo de um grupo que ficou claro para nós que a pandemia juntou nós. Porque antes da pandemia, era mais ou menos, sabe, fracionado as coisas. Um ajudava um grupo lá, outro aqui e tal, mas agora a gente conseguiu se unir e a gente vem questionando algumas coisas, a gente está cobrando, a gente está conquistando algumas coisas, o Conselho de Cultura está funcionando. Antes não tinha dinheiro para edital para a gente fazer algumas artes, né? Não tinha dinheiro, agora tem. Vai ter um edital bacana agora que vence amanhã, dia 14, da prefeitura. Então, assim, poderia ser feito mais, né? Só não é feito mais porque ninguém cutuca. Daí quando a gente cutuca, aparece. Dá para fazer. Mas assim, o que as pessoas precisam entender também, que a arte não é só aquele músico, aquele palco cheio de gente, aquela banda gigante tocando naquele dia e depois vai embora. Não é só aquela exposição de quadro grandão ou de um fotógrafo famoso e depois todo mundo vai embora. A arte é o dia a dia daquela senhora que mora lá na fazenda, que vai fazer alguma coisa de artesanato, é aquela pessoa que escreve um texto, é aquele fotógrafo que faz uma foto, enfim.
as autoridades locais poderiam ver isso com melhores olhos, entendeu? Nós temos sim alguns incentivos, a gente não pode ser egoísta de falar que não, mas a gente precisava de um pouco mais, de uma atitude mais firme, entendeu? E isso a gente está buscando conquistar isso. Está um pouquinho difícil, mas estamos conseguindo. Reginaldo, se o apoio não for dado, que fotografia, fazendo até um trocadilho, né? Você acredita que essa pandemia deixará ir para a arte da cidade de Amparo? Rapaz, eu vejo assim a pandemia como algo que, ao mesmo tempo que parece que não está acontecendo isso, a gente sabe que tá morrendo um monte de gente, eu acho que deixou a fotografia mais triste, sabe? Para mim deixou. Principalmente aí no ano que a gente ia fazer a Bienal, não pôde fazer, que era o grande sonho nosso. O grande sonho nosso, inclusive do Sérgio Jorge, que era o presidente do Fotoclube, ele queria ver aquilo lá pronto, ele morreu de Covid. Germán Lorca, essa semana passada, morreu de Covid, um grande fotógrafo brasileiro. Manuk Polândia, que é um grande fotógrafo de casamento, faleceu de Covid. Então, assim, para mim, Reginaldo Leme, juntando essas pessoas que a gente perdeu, mais as coisas que não podemos fotografar, principalmente para mim, que eu trabalho com eventos, para mim, a arte fotográfica ficou um pouco mais triste. Sim, ficou. Não vou negar que ficou legal, não. E que dá para fazer arte na pandemia, dá para fazer sim. Mas a foto, para mim, em particular, ficou bastante. E um registro triste, né, Reginaldo? Uma fotografia realmente triste. Muitos brasileiros morrendo, não só brasileiros, mas muitos seres humanos morrendo, né? Precisamos converter esse registro triste em alguma ação que possa modificar isso o mais rápido possível, esse quadro o mais rápido possível, ou essa fotografia o mais rápido possível. Reginaldo, Sérgio Jorge, vamos falar um pouquinho dele? Seu grande mentor? Sim. O Sérgio Jorge, ele era mais que um mentor, né? Ele era, assim, um baita de um professor, né? Assim, na verdade, eu aprendi com ele mais questões da vida, da parte profissional, não o ato de clicar em si, né? A questão da convivência com as pessoas, com os outros profissionais, a experiência de vida dele. Eu falei aqui de algumas viagens, ele viajou um monte de lugar, então o ouvir as histórias deles era um ato de estar sempre estudando, conhecendo. Então, assim, é um puta de um cara que a gente perdeu pro Covid e que vai estar sempre na nossa memória aí, sempre sorrindo, sempre fazendo o barulhinho dele. E quando ele vai conversar, ele fazia os barulhinhos da máquina, clique, clique. Então, a gente sempre vai lembrar disso e a gente tem que... Eu agradeço muito de ter conhecido ele, apesar de conhecer ele em 2015, né? Só em 2015 eu fui conhecer ele pessoalmente. É uma dádiva ter conhecido o Sérgio Jorge e convivido com ele esse tempo todo aí. Ficam aí os nossos sentimentos, né, a todos os familiares, evidentemente, e o reconhecimento pelo legado e pelo excelente trabalho e pelo ser humano ímpar aí, que pôde conviver aí com você e com muitas outras pessoas. Não é, Reginaldo? Uhum. Vou falar um pouquinho de projeção e de futuro. Quais são os seus projetos aí, Reginaldo? O que está na pauta para ser desenvolvido aí pelo Reginaldo Leme? Então, o que está na pauta, sim, são duas coisas bem nítidas, já pronta, né? Uma é a continuação do Festival Amparo em Foco, e que já está andando, começou ali em abril com as palestras online, a gente só está esperando ali agora uma liberação um pouco maior para a gente fazer umas oficinas que está para acontecer na cidade de Amparo e no distrito de Arcadas, e também uma exposição grande na Praça da Catedral, para a gente encerrar essa parte do festival em si. Mas fora isso, a gente tem oficinas até setembro em Arcadas e também em Amparo, de fotografia, que faz parte do projeto Amparo em Foco, que é um projeto aí apoiado
pela Rousselot, a empresa de arcadas, e também que a gente tem a parceria com a Renovarte Produção Cultural lá de Campinas, que é a empresa que ajuda a gente a estar desenvolvendo esse projeto todo aí. Paralelo ao Amparo em Foco, tem também aí um projeto que já faz tempo, que está em andamento, que está precisando de aprovação do CONDEFAT, para a gente mexer na escadaria que tem atrás da catedral, que a gente chama de escadão. Existe um projeto bem grande, audacioso, para reformar tudo aquilo lá, que na verdade ali chama Ladeira João Aredes de Carvalho, que é uma pessoa muito importante em Amparo, foi muito importante, ele já é falecido, que ajudou a criar o Cine Fotoclube, o Clube Irapuã e também a Academia Amparense de Letras. Então, o escadão recebe o nome dele em 86, salvo me engano, 84, e o projeto ali é de restaurar, revitalizar, que na verdade a palavra certa é revitalizar. Todos os espelhos da escada nós vamos colocar mosaicos com azulejos. Esses azulejos vão ser produzidos numa outra oficina de cerâmica, que vai estar desenhando detalhes da arquitetura de Amparo, detalhes do dia a dia de Amparo, e vai estar colocando nesses espelhos. No muro do lado direito nós vamos fazer um mural, um grafite bem grande ali, contando trechos da história de Amparo. Então, assim, a ideia é revitalizar aquilo ali, colocar a iluminação com luz solar de LED, sem custo nenhum para a prefeitura. Todo esse projeto é um apoio financiado através da Lei de Incentivo à Cultura. É a Rousselot de Arcadas que está apoiando esse projeto. É um projeto assim que já era para a gente ter acontecido tudo, mas a gente entrou com um pedido no CONDEFAT para liberar, porque a escada está numa área envoltória. E o CONDEFAT é um órgão que eles trabalham de um outro método, eles reúnem uma vez por mês. Então teve assim um período de estágio, de banho-maria, para ter a aprovação do CONDEFAT. Agora está para sair essa aprovação essa próxima semana, que a gente já sabe que foi a última reunião que eles tiveram sobre vários projetos no estado de São Paulo, e o nosso estava dentro. Então, assim, é questão de dias para a gente começar a mexer naquele escadão, tornar aquilo lá um ponto turístico, um ponto fotografável, lindo, e dar vida para o centro da cidade. Essa é a ideia. Muito bem. Reginaldo, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de abrir espaço para você fazer as suas considerações aí para os nossos internautas com uma pergunta. Qual foto você ainda não conseguiu captar? Tem várias imagens na minha cabeça que eu gostaria de fazer, mas tem um evento em específico que eu gostaria muito de fazer. Não sei se isso ainda vou ter essa oportunidade, mas é de fazer uma fotografia de um casamento indiano. Eu sempre vi foto de casamento indiano, é maravilhoso, tem muitas cores, as festas duram 4, 5 dias, muita gente, muita alegria, muita comida, muita gente dando risada. O casamento indiano é realmente maravilhoso. Eu gostaria muito de fazer um casamento desse porte. Muito bem, certamente será realizado, não é? Suas considerações finais, Reginaldo? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite aqui de vocês da faculdade para estar falando um pouquinho sobre vários assuntos, A gente ficaria horas aqui trocando ideias, Dá para falar muita coisa. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo de Amparo, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que assistiu esse vídeo, e que não deixe de realizar seus sonhos. Todo sonho tem um custo, lógico, em dinheiro. Alguns não precisam de dinheiro, mas assim, os que precisam de dinheiro, corram atrás, batalhem, que a gente consegue. Pode ser de um jeito, pode ser de outro. O importante é sempre acreditar. Foi assim para mim na fotografia, foi assim para mim em conhecer o Egito, foi assim para mim abrir minha loja de fotografia, foi assim para fazer o festival de fotografia, que era um sonho já antigo também, foi assim para a gente resgatar o Cine Fotoclube, foi também para mim entrar como fotógrafo na prefeitura lá em 2002, que depois eu trabalhei até 2010. Então, assim, a gente vive de sonhos. Quanto mais a gente conseguir realizar, é melhor para nós mesmos. Então, eu deixo aqui um grande abraço para todo mundo. E seus contatos, Reginaldo? Telefone, redes sociais?
Vamos lá. Meu telefone é 19 99740 5357 e o meu Facebook é Reginaldo Leme Fotógrafo. Por lá tem todos os outros canais também, o Instagram também é Reginaldo Leme Fotógrafo. Muito bem. Reginaldo, muito obrigado por sua presença aqui conosco. O papo foi muito interessante. Obrigado pela presença no canal Educação e Business. Eu que agradeço. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unise.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar no Unifia e transforme seu futuro. E vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.